Israel surpreendeu o mundo ao admitir que está armando facções palestinas dentro da faixa de Gaza para combater o Hamas. O próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu confirmou que o governo tem colaborado com clãs e grupos rivais ao Hamas, oferecendo apoio logístico e até fornecendo armas. A justificativa: enfraquecer o poder do Hamas sem aumentar o número de soldados israelenses em combate direto. Mas essa decisão despertou uma série de críticas dentro e fora de Israel. Muitos se perguntam se essa estratégia não pode sair do controle e transformar-se em mais um exemplo de algo que começa como solução e termina como problema. Uma das facções que mais chamou a atenção é conhecida como Forças Populares, liderada por Yasser Abu Shabab. Trata-se de um grupo relativamente pequeno, com cerca de 100 combatentes, mas que tem recebido apoio tático e militar. Oficialmente, o grupo afirma estar protegendo a entrega de ajuda humanitária, mas há denúncias de que essas mesmas milícias estão saqueando alimentos, intimidando civis e se comportando mais como gangues do que como forças de segurança. O próprio Abu Shabab já foi acusado de desviar mantimentos destinados à população faminta para revender por altos preços. Ele nega, dizendo que sua luta é contra o Hamas, não contra Israel. Ainda assim, esse tipo de atuação gera preocupação, pois demonstra o risco de se armar grupos que podem ter seus próprios interesses. A estratégia de armar grupos locais para lutar contra inimigos comuns não é novidade na história, e já foi adotada por vários países. Às vezes deu certo, mas em muitos casos terminou em desastre. Um exemplo de sucesso ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, quando os aliados armaram grupos de resistência na França ocupada pelos nazistas. Esses grupos, como o famoso Maquis, ajudaram a sabotar operações alemãs e auxiliaram na libertação do país. A diferença é que esses combatentes estavam fortemente alinhados com os objetivos dos aliados e existia uma coordenação clara. Por outro lado, um dos casos mais conhecidos de fracasso dessa tática é o apoio dos Estados Unidos aos mujahidins no Afeganistão nos anos 1980. Com o objetivo de conter a invasão soviética, os Estados Unidos forneceram armas, treinamento e dinheiro a grupos rebeldes afegãos. O problema é que, anos depois, parte desses mesmos combatentes formou a base do grupo Talibã e até da Al-Qaeda, que se voltaram contra os Estados Unidos. Um apoio tático de curto prazo acabou gerando um inimigo de longo prazo, exatamente o tipo de risco que muitos veem na atual estratégia israelense. Israel, aliás, tem sua própria história com essa tática. Nos anos 1980, o país ajudou indiretamente na ascensão do próprio Hamas. Na tentativa de enfraquecer a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, considerada mais perigosa naquele momento, Israel tolerou e até incentivou o crescimento de grupos islâmicos que depois se unificaram como Hamas. Anos mais tarde, esse mesmo grupo se tornou um dos maiores inimigos de Israel, com milhares de foguetes disparados e inúmeras vítimas dos dois lados. Hoje, muitos analistas veem com espanto o fato de o governo israelense repetir uma estratégia parecida, esperando resultados diferentes. Além do risco estratégico, há a questão moral e humanitária. Gaza vive uma crise humanitária grave. Com o cerco mantido, a população sofre com a falta de alimentos, medicamentos e segurança. Distribuir ajuda em meio ao caos já era um desafio. Agora, com grupos armados disputando esse controle, a situação piorou. Houve episódios recentes em que palestinos foram mortos enquanto esperavam por comida. Famílias inteiras vivem entre ruínas e sepulturas. O Eid al-Adha, uma das datas mais importantes para os muçulmanos, foi marcado não por celebrações, mas por luto e fome. Dentro de Israel, a polêmica cresce. Partidos da oposição acusam Netanyahu de agir de forma precipitada e perigosa. Avigdor Lieberman e Yair Lapid, nomes importantes na política israelense, afirmam que o governo está brincando com fogo ao entregar armas a facções sem controle claro. Eles alertam que essas mesmas milícias podem se voltar contra Israel no futuro, especialmente se os interesses deixarem de coincidir. Afinal, quem garante que um grupo armado por Israel hoje não será seu inimigo amanhã? Outro ponto crítico é a instabilidade que essas ações podem causar dentro de Gaza. Armar clãs rivais pode levar a mais fragmentação e violência interna, como ocorreu em 2007, quando o Hamas expulsou o Fatah do território após uma guerra civil. O resultado foi uma Gaza dividida, isolada e governada de forma autoritária. Repetir o mesmo erro pode agravar a situação, criando novos centros de poder e dificultando qualquer tentativa futura de paz ou reconstrução. Negociações de cessar-fogo estão em andamento,
mediadas pelos Estados Unidos, Catar e Egito. O Hamas afirma estar disposto a conversar, embora tenha feito exigências adicionais. Israel inicialmente aceitou uma proposta americana, mas pouco tem sido dito desde então. No meio desse impasse, a tática de armar grupos internos complica ainda mais o cenário, tornando o diálogo ainda mais difícil. Afinal, como estabelecer um acordo com um lado se o outro está fragmentado em múltiplas facções com interesses conflitantes? O cenário é preocupante. A faixa de Gaza se transforma cada vez mais num território sem fronteiras definidas, sem comando central e com múltiplas forças armadas disputando espaço. Armar milícias locais pode parecer uma solução prática no curto prazo, mas a história ensina que os riscos são altos. A criação de monstros fora de controle já custou caro a muitos países. E se Israel não agir com cautela, poderá repetir esse padrão. No fim, o verdadeiro desafio não é apenas vencer o Hamas, mas o que virá depois. Quem governará Gaza? Quem garantirá a segurança da população civil? E quem impedirá que essas armas um dia estejam apontadas contra quem as entregou? A pressa por soluções imediatas pode estar plantando os problemas de amanhã. Obrigado por acompanhar até aqui. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor a complexidade do que está acontecendo em Gaza, pedimos que se inscreva no nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas próximas postagens. Até o próximo vídeo.